por períodos até mais longos do que o normal, como até resultado, algumas pessoas podem ter decidido adotar, comprar um filhotinho, seja um cão adulto, um bebezinho. Embora todo tempo extra juntos, claro, ajuda a fortalecer esse vínculo, né? Que vocês acabaram compartilhando. Só que também significa que podem haver momentos que eles vão querer explorar, né? Novos ares, sair apenas desse pequeno espaço, às vezes, que é a sua casa, o seu apartamento. E depois que a pandemia encerrou, o que acontece? Pessoas começaram a frequentar a sua casa, você começou a levar o seu animalzinho de estimação para sair. E como é que fica, na verdade, o comportamento desse cão? A gente vai falar sobre isso, porque o meu especialista está aqui ao vivo hoje, Joe Abico, ele que é educador canino, seja bem-vindo. Na verdade, é um psicólogo dos animais. Ai, te Tudo amo, bom? Joe, querido. Desde aqui também. Senta aí, meu amor, fica à vontade. Obrigado. Cadê o nosso lindo? Hoje Cadê? ele ficou. Ficou? Ficou em casa, tá sem banho, então... tá sem banho? Tá sem banho. Foi meio complicado essa semana, daí eu achei melhor deixá-lo em casa. Que delícia! Ô, Joe, quando você olha para essa imagem do lado aqui, que a gente vai falar sobre os cães que foram adotados na pandemia, Sim. É uma imagem muito comum e frequente, seja em grades, que sejam ou fechadas de grades, mas esse latido, às vezes, excessivo, essa raiva. Sim. Né? E às vezes esse comportamento, esse animal nem tinha anteriormente. Foi depois da pandemia que ele foi se descobrindo, né? Tem isso também. É, muito doido isso. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Porque assim, ó, é uma coisa que quando a gente falou a respeito disso, muita gente de casa talvez tenha percebido no seu animalzinho certos comportamentos que até então ele não tinha. A gente está voltando para uma rotina, tentando, né, Joe, voltar numa rotina ao máximo que a gente pode, incluindo os nossos animaizinhos de estimação. Mas, de fato, aquele animal que você adotou na pandemia, ele era um animal. Depois que a pandemia está passando, você voltou ao trabalho, ele está mais sozinho, tem mais gente na sua casa, surge um novo comportamento. Tá. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje aqui. Pode começar as telas, tá, produção? Pode colocar para dar um norte aqui para nossa prosa de hoje. O que acontece, esses cães, né, que foram adquiridos durante a pandemia, são vários, né? Mesmo adotados ou comprados de criadores. E o que acontece é o seguinte, a janela da socialização dos cães é uma janela bastante curta, que dura em torno de mais ou menos 12 semanas. Ui! É bastante curto. 3 meses? Mais ou menos 3 meses, tá? E é nessa janela que é a oportunidade que você tem para você expor o seu cachorro aos estímulos que farão parte do dia a dia desse cachorro. Por exemplo, se você é uma pessoa que corre ali ao redor do parque, você tem que expor esse cachorro a esses estímulos. Por quê? Vai ter gente de skate, de bicicleta, vai ter moto, vai ter cachorro, vai ter pessoas andando com uma bengala, talvez. Sim, são movimentos diferentes do que ele teria na casa dele. Movimentos diferentes. Uma pessoa com boné pode assustar, uma pessoa de chapéu, porque tudo isso é uma novidade para o cachorro. Esses cães que foram adquiridos durante a pandemia, possivelmente eles não tiveram essa oportunidade de ter esse contato externo. Que é o que aconteceu. Igual a gente, né? Igual a gente também não saiu, os cães também não saíam. Ficamos na nossa jaulinha trancados, igualzinho a eles. E aí compartilhando só do que nós tínhamos para oferecer. Exatamente. Então, geralmente é o quê? A interação foi com os tutores, às vezes com crianças, né? E geralmente, e não é por maldade, a gente faz o melhor que a gente acha que está fazendo bem para o cachorro, Com né? certeza. Mas por falta de informação, às vezes a gente acaba estragando o cachorro. Né, que é o que acontece. Acho que a gente fez muito isso, né? Acho que a gente acabou estragando o nosso animalzinho, não por maldade, mas por querer acertar. É igual o que o Diogo acabou de falar, né? Sem querer, a gente foi treinando, educando, fazendo um comportamento nosso, sendo que ele era para ser tido uma outra socialização e não essa, né? É uma outra Quando coisa, a gente pensa em problema comportamental, ou seja, até de socialização desse animal, quais são os tipos de comportamento que esse bichinho tem? Dessa falta de socialização? São inúmeros, tá, Ju? Um deles que a gente observa muito é aquilo lá que você mencionou. Quando você leva pela primeira vez, ou por algumas vezes depois da pandemia, o cachorro às ruas, ele reage negativamente, com latidos excessivos. Dá até vergonha, gente. Você falou criança marcada, essa criança aqui. Exato, agressividade. Então, esses são, assim, geralmente os sinais que a gente começa a perceber. É essa falta de socialização. Então, muitas vezes o cachorro tem essa reação. Por quê? Porque ele tem medo. Opa, é uma coisa nova. Diferente. Deixa eu reagir. Diferente. Como proteção, será?
Talvez. Tem cachorro, quando ele sente medo, ele reage ou ele recua, ou ele tem muito medo, então você vê que ele tá tremendo. Enfia o rabinho entre as pernas, Rabinho entre as pernas, tá tremendo. E tem cachorro que ataca, parte pro ataque. E os dois são perigosos, né? A agressividade é perigosa por causa disso. Uma pessoa pode ser ferida, ou um outro cachorro pode ser ferido, né? E o medo também é ruim, porque em ambos os casos, o cachorro tá sofrendo, ele não tá feliz. Não tá ele tranquilo, sofrendo. né? É. Menino, é interessante. É interessante. E essa falta de socialização, como que você vai fazer a correção? Isso. A primeira coisa é contratar um adestrador que entende de comportamento canino. Se você não tem essa condição de contratar um profissional da área, você vai ter que fazer o processo de socialização de uma forma bem positiva. Exatamente. É expor o seu cachorro aos poucos a esses estímulos. No seu blog tem muita dica boa lá, né? Tem muito texto, tem vídeo, tem meu canal no YouTube, tem no Instagram. Qual que é o canal lá para passar para o pessoal? É Cão A Educa. Cão A Educa. O Joe sempre mostra o Ariel, ele andando, qual seria... O Ariel é um animalzinho sem nenhuma raça definida, né? Mas é a paixão da tia Ju. É a melhor raça que tem. É a melhor, sem olha lá, raça ele definida. defende sempre. Mas por que eu digo isso? Porque eu tenho contato com o Joe, porque ele adestrou, ele educou, na verdade. Eu falo que ele não é um adestrador, ele é um educador. Então, ele vai educar nesse sentido mais sentimental, comportamental, essa reatividade. Não é ensinar só a sentar, come, rola. Não, é educar o teu animal para ele se comportar bem e você não passar vergonha. Você entende? Adestrar e educar é uma outra coisa, são duas coisas bem diferentes, no meu ponto de vista. Sim. Então, lá no Cão A Educa, lá no YouTube, vocês têm bastante esses vídeos de graça. Para você acompanhar, tem dicas de tudo. Agora, a gente pode cair e pode mandando sua mensagem pelo canal do YouTube também. Se você se viu numa situação como essa, tá desesperada, teu animal não tem reações e você não sabe como, pode mandar que a gente traz aqui, tá? Perguntinhas dos telespectadores que eu abri ontem. Claro, vamos perguntar. Eu adotei um cachorro adulto em novembro de 2020 e ele ficava escondido a maior parte do tempo. Ele comia muito pouco e tinha muito medo. Hoje ele é outro. Por que tudo isso aconteceu na época? Foi o Kleber de Jandaia do Sul. Tá. Cães adotados, quando eles são adultos, a gente geralmente não conhece o histórico desse cachorro, tá? Geralmente a gente, né, quando você Às pega vezes um cachorro... apanhava, né? Às vezes ele foi abusado, enfim, Nossa, tem milhões de histórias, né? Muitas coisas, né? Às vezes ele passou ali uns perrengues na rua que ninguém sabe, né? Chuva, trovão, fome, sede, fogos, gente provocando, jogando pedra, enfim. A gente não sabe. Então, possivelmente esse cachorro passou por maus bocados. Então, essa reação dele se esconder, de estar sempre escondido, é para ele se proteger. Aquela questão, ele sente medo de alguma coisa e ele se escondeu. Né? Mas hoje ele tá bem, o Kleber falou. Que bom, né? Que bom, né? Manda Parabéns, foto pra Kleber. gente aí, Clebinho. Manda uma foto pra gente ver e Deixa parabéns. Eu ver. Que bom que ele melhorou. A próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Que bom, né? Porque a gente fica assim... Muitos cachorros adotados já passaram por muitos eventos traumáticos. E uma casa nova pode ser um determinado estresse que ele não vai saber o que encontrar lá. Foi o Matheus. Legal essa pergunta, Matheus. É de fato mesmo. Muito legal, Matheus. É justamente isso aí que você mencionou, tá? A gente não sabe do histórico do cachorro, que ele passou até chegar nessa nova casa, né? E a mudança, ela é estressante não só para nós, né? Quando a gente muda para um novo ambiente, trabalho, residência, cidade, você fica perdido, é estressante. E para os cães não é diferente. É estressante da mesma forma. Então, assim que esse cachorro chegar, você já tem que direcioná-lo para que ele faça os acertos e as escolhas corretas ao longo da vida dele. Direcionamento. Logo que chegar ali. O que chegar, o que você pode, o que você não pode, onde você vai fazer xixi, cocô, hora de se alimentar, hora de caminhar, hora de treinar. Então, tem toda uma rotina estruturada para que o cachorro ele se sinta mais confortável, né? E para que o estresse não seja tão grande assim. Passa para a família também, meu Deus, esse estresse tudo aí. Pode, né? Passa. Porque só quem tem cachorro com problema de comportamento sabe o quão difícil é conviver com cachorro. Dá raivinha, viu? Próxima pergunta.
Tem uma pincher e como adotamos durante a pandemia, ela tem ciúmes de tudo e de todos. Eu tenho uma irmã que mora com a minha mãe e quando ela vem aqui pra casa, ela fica extremamente super protetora, ela rosa e se arrepia até hoje, a Sandrinha. É uma situação... Pincher já não é fácil, né? É uma situação super complicada. Tem a questão da raça também, que muitas raças tendem a serem mais agressivos, mais territorialistas, mais protetores. Mas não é porque é dessa raça que a gente vai falar, então é da raça, então deixa pra lá. Tá. Não, tem como você moldar esse comportamento. Eu não conheço direito, porque não está detalhado ali na pergunta dele, né, o que exatamente aconteceu. Mas possivelmente é o comportamento dos tutores que fez com que o cachorro reaja dessa forma. Porque existe muita questão da matilha, tá? Imagina para um cachorro, um pincher, que é um cachorro super pequeno, ele ter que tomar conta da casa, da mãe, de vários adultos. E latir no portão ainda. E latir no portão ainda é muita coisa para um cachorrinho pequeno fazer. Tá? Então, quem é que tem que tomar a postura lá e falar, não, pode deixar, fica tranquilo que eu tô aqui no comando? O tutor. É o tutor. Só vai latir no portão e incomodar os vizinhos. Exato. Só obrigação. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa com essa terceira pessoa que o cachorro não gostou e ela faça até hoje, que causa, que faz com que o cachorro tenha essa reação. Pode ser isso também. Então, isso também a gente tem que estar direcionando e vendo, analisando direito para ver o que é. Bom, gente, é o seguinte, dá tempo para mais uma ainda? Quanto tempo? Um minutinho, vamos lá então. Vamos para a Estou última. com um problema com as pessoas que exageram na interação com a minha cadela nos passeios. Eles não se controlam, ela deita no chão e se mija inteira. Aff, Georgia, você também não concorda? Eu não concordo. Georgia, isso é muito perigoso e assim, você não deve permitir que essas pessoas interajam com os cães, tá? O cachorro não é um bem público, o cachorro é seu. Tá? Não é porque você achou o cachorro lindo que você vai passar a mão, que você vai fazer carinho. Imagina se alguém te acha bonita e começa a passar a mão em você na rua. Você vai achar legal? Não, né? Cachorro é a mesma coisa, então vamos respeitar. Nossa, Joe, nossa, se foi diretamente assim, meu amigo. Tá certo. Entenda seu animal como um corpo. Os cães também têm limites, claro, né? E depois avança. E como ela mesma mencionou, a Georgia mencionou, ela urina. Ela urina por algum motivo, ou ansiedade, ou ela tem medo. Então, se você percebe que o seu cachorro tem esse tipo de reação, não permita que as pessoas se aproximem. É isso que você tem que fazer. Joe Amico no nosso programa, nosso educador querido. Palmas e mais palmas. Obrigado. E eu vou com você para o intervalo comercial, vamos tirar uma fotinho maravilhosa. Vamos e na volta, a gente abordar com a Manu sobre mães perversas e outros assuntos mais gostosos no programa também, porque a gente fala de tudo um pouco, inclusive sobre